É possível imaginar, eu estou fazendo aqui com toda a ironia possível que me vem à minha cabeça. Centrão rima com eleição. É possível imaginar a expectativa de controle de política fiscal nesse cenário? Não, nesse cenário, acho que quando você estava falando a questão da Febraban, este governo não se preocupa, a Cassiano lembra, o Banco Central se preocupa. Inclusive, à luz da recém-adquirida autonomia do Banco Central, a gente já pode pensar no Banco Central não mais como um órgão de governo, mas como um órgão de Estado. A gente gostaria, pelo menos, que fosse. Se vai ser, enfim, aí é uma outra história. Mas, do jeito que estão conseguindo arrebentar com as agências regulatórias. Pois é, quer dizer... Espero que o Banco Central não seja vítima disso. A gente viu isso acontecer com a Anatel, com a ANEEL, com a ANAC, enfim. Mas é assim na brasileira. Mas, enfim, o Banco Central, nesse momento, tem se comportado, de fato, tem mostrado preocupação. E, de novo, em retrospecto, devia ter começado mais cedo, devia ter começado mais forte. Dá para a gente discutir, mas sempre em retrospecto. Aí enfim, todos nós cometemos erros. Nem acho que o Banco Central tenha estado tão errado lá atrás. Tem algumas discordâncias aqui, mas o Banco Central está claramente preocupado com a questão inflacionária. Quem não está preocupado é o governo federal, é o executivo e é o centrão. Quer dizer, a gente viu, por exemplo, no ano passado, quer dizer, o que foi feito com o teto de gastos, né? Fez lá uma mágica com os precatórios, fez uma outra mágica com o indexador do teto de gastos. Não vamos entrar na tecnicalidade da coisa, mas fato é que isso abriu um espaço para um gasto muito maior. Esse era um gasto que está sendo devidamente utilizado, né? E a gente já viu agora a discussão, a perenização do Auxílio Brasil sem uma fonte de receita associada, porque, enfim, a gente está fazendo por emenda constitucional, não precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. O fato é que o mundo político tem uma dificuldade muito grande de conviver com a restrição do orçamento. A gente tentou isso na forma do teto de gasto, está aqui o Marcos, que foi um dos formuladores dessa ideia, que achei que foi fundamental para a gente conseguir uma estabilização aí nos últimos anos, mas a verdade é que a gente não conseguiu progredir desde então. E o que a gente vê agora é um conjunto de pressões que continua. A gente já viu, no caso, um dos principais candidatos, quem está liderando as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula, dizendo que é pela eliminação do teto. Do lado do governo, se a gente for reeleito, a gente vai dar um jeito de colocar o Auxílio Brasil fora do teto, que também equivale a destruir o teto de gastos. Quer dizer, o fato é que o mundo político convive muito mal com restrição orçamentária. Eles querem gastar. Existe uma demanda na sociedade por gasto, existe uma demanda de certos grupos na sociedade por gasto, que não necessariamente são os melhores gastos possíveis, mas o fato é que essa conjunção faz com que a gente tenha a dinâmica que a gente observou ao longo de 20 anos no Brasil. Gasto crescendo 6, 7% ao ano acima da inflação. Ninguém sustenta.